Sou Fulvio Clemos Santos Tomazelli, médico endocrinologista e faço parte atualmente do Departamento de Endocrinologia do Esporte e do Exercício da SBEM Nacional. Sabemos já há bastante tempo o papel do glicogênio na atividade física, o quanto é importante os estoques de glicogênio para a atividade muscular, seja nas atividades físicas habituais, seja nas atividades físicas de alto rendimento. Na década de 60, inúmeros estudos nesse sentido consolidaram a importância do glicogênio muscular. Bom, dentre as estratégias para manter o glicogênio intramuscular, nós temos, com destaque, um aporte maior de carboidratos no pré-exercício, né, uma técnica, então, de sobrecarga de carboidratos, que pode variar aí de 72 a 24 horas antes da competição, antes da atividade física mais extenuante, e que já é uma metodologia bastante conhecida, bastante difundida e praticada. O aporte de carboidratos durante o exercício, temos diversos guidelines nesse sentido, mostrando, né, a variação que você tem da necessidade de consumir carboidrato durante uma atividade física. A própria atividade física em si, ou seja, o treinamento, o condicionamento desse indivíduo, desse atleta, faz com que ele tenha um melhor estoque de glicogênio intramuscular. O que vamos comentar hoje com vocês é uma estratégia mais nova, mais recente, que fala sobre a questão de você aumentar o aporte energético através de um outro componente, e dessa forma você ter uma adaptação ao metabolismo das gorduras, e dessa forma você ter, na verdade, uma dieta low carb e com isso conseguir aprimorar, com isso conseguir preservar o glicogênio intramuscular para ser utilizado no momento de uma competição. Quando é necessário, quanto é necessário de ingesta de carboidrato, vai sempre ter uma relação direta com a duração da atividade física e com a sua intensidade. Então, em algumas situações, é possível, inclusive, você nem ingerir carboidratos. Por exemplo, um treino leve, de curta duração, né, não é necessário, provavelmente, um aporte de carboidrato durante essa atividade física. E à medida que vamos intensificando essa atividade física ou estendendo ela em tempo, vai se tornando premente a necessidade do aporte de carboidratos, assim como também é importante a questão do carboidrato pré-atividade. Esse é um modelo clássico de suplementação de carboidratos que a maioria de vocês conhece, e a gente então traz ele aqui para ilustrar a importante relação que existe aí entre aporte de carboidrato, atividade física, duração e intensidade. Nesse slide eu trago para vocês, então, um destaque, né? O baixo estoque de glicogênio está associado, né, o glicogênio muscular está associado à exaustão. Indivíduos bem treinados com alto aporte de carboidrato, a princípio teriam melhores estoques de glicogênio, estariam melhores condicionados para a atividade física. E a estratégia do Train Low? A estratégia do Train Low é uma das estratégias para se tentar poupar o glicogênio intramuscular e, consequentemente, fazer com que esse indivíduo tenha uma performance melhor, mecanismos adaptativos que façam com que ele tenha um retardo na sua exaustão. Bom, temos várias perguntas nesse sentido. Qual é a explicação que temos sobre essa alternativa, essa estratégia de utilizarmos poucos carboidratos? Ao termos um aporte menor de carboidratos, teríamos, em princípio, uma redução do glicogênio intracelular. Essa redução do glicogênio intracelular aumenta a fosforilação das vias AMPK e PT38-MPK, e, consequentemente, com isso, temos um aumento da atividade dos receptores PGC1 alfa, P53, tanto no nível nuclear como no nível mitocondrial, e dessa forma, com essa hiperativação, temos, por consequente, a hiperexpressão de subunidades COX, a hiperexpressão de subunidades TFAM, e, consequentemente, poderíamos ter um desvio da via metabólica para que tivéssemos, então, um maior consumo de energia, obtenção de ATP a partir dos ácidos graxos, e dessa forma poupando aquele glicogênio intramuscular. Bom, uma dieta rica em gorduras, através da via da adrenalina, facilitando a entrada desses ácidos graxos dentro da célula, ativando a via PPAR-gama e, consequentemente, desviando, digamos assim, a obtenção do substrato energético. Ao darmos carboidrato para esses indivíduos, nós teríamos exatamente o efeito contrário, em que você teria, então, a supressão de toda essa via que foi modificada, né, elevando ao maior consumo de gorduras. Ao dar o carboidrato, você teria uma anulação dessa via. Precisamos destacar algumas questões. Uma questão que precisamos destacar é o seguinte: o aumento dos ácidos graxos dentro da célula tem um papel de inibir a via da mTOR e, consequentemente, podendo levar a menor síntese proteica e a proteólise. Isso poderia ter um efeito deletério, então, sobre a questão da fibra muscular. Numa dieta com baixo aporte de carboidratos, nós teremos uma redução do glicogênio intracelular, nós teremos uma inibição da via da piruvato desdrogenase, e, por outro lado, com um aporte rico em gorduras, nós teríamos uma ativação da via da hormônio sintetase lipase, e essa via é uma via lipolítica, levando então com que a gente tivesse um shift e uma maior obtenção energética através das gorduras com um mecanismo de Stirling do glicogênio.
E assim, dessa forma, tendo também esse aporte maior de gorduras dentro da mitocôndria, nós teríamos uma alteração da relação entre a NAD e NAD, e dessa forma um efeito de inibição, né, sobre a via da piruvato, fazendo então que nós tivéssemos por mais tempo o consumo de gorduras e poupando o glicogênio. Alguns modelos de treino low possíveis. Nós temos os modelos twice a day, em que você tem uma sessão de treino, você tem pouco aporte de carboidrato e uma segunda sessão de treino mais adiante. Dessa forma, a primeira sessão baixaria o glicogênio intramuscular e a segunda sessão seria, então, um treinamento com baixa reserva de glicogênio intramuscular. Bom, o treinar em jejum, que é uma estratégia mais conhecida, mais popularizada, mais prática, né, em que você tem, então, após uma noite, né, você tem um treinamento sem se alimentar pela manhã, e nessa situação, o glicogênio muscular estará normal, mas provavelmente o glicogênio hepático estará baixo. Nós temos uma outra situação na qual o indivíduo treina, né, com pouca ingesta de carboidrato durante um exercício mais extenso. Com isso, poderia haver um aumento das respostas estressoras, aumento da via adrenolítica, aumento da via de consumo e queima de gorduras. Nós temos ainda a estratégia em que você teria o quê? Uma baixa ingesta de carboidratos no período do recovery. Com isso, você prolongaria essa resposta estressora da via adrenolítica. Um aumento ainda da estratégia do não ter ingesta de carboidrato adequada após recovery, que seria o sleep low. Então, esse indivíduo iria faria o treino, né, mais tarde no dia, iria ter uma ingesta restrita de carboidratos, iria dormir, né? Então, ele passaria durante várias horas, né, inclusive as horas do sono, com baixas reservas de glicogênio, tanto no músculo como no fígado, tá? E temos ainda as estratégias das dietas cetogênicas que provocariam um estado crônico de baixa aporte de carboidrato, baixo estoque de glicogênio. Bom, mas a grande questão dessas estratégias todas há uma melhora de performance? O indivíduo com estratégias low carb consegue ter uma performance melhor? Aqui tem algumas questões. Existe um fenômeno, que é o fenômeno GRIT, que é muito comum, principalmente entre os atletas de endurance, em qual existe um pensamento no sentido de que sim, o indivíduo tendo uma privação maior, uma dificuldade maior, isso o tornaria mais resistente, o tornaria melhor para a sua atividade, para a sua prática esportiva, né? Então, isso é um conceito que existe, ele é um conceito muitas vezes que envolve outras situações, como emocional e tudo mais, e que a gente precisa, assim, olhar com cautela, porque esses excessos, esses extremos, podem muitas vezes colocar o indivíduo e a sua saúde em risco, né? Ele fez uma compilação de vários estudos em que vários modelos, né, foram testados de estratégias de train low, compete high, e aqui ele encontra o seguinte, né? Em 11 estudos, ele encontrou que 73% das adaptações agudas das vias metabólicas de sinalização celular foram positivas no sentido do shift metabólico, que houve 78% em 9 estudos de adaptações positivas oxidativas na célula muscular. E qual o impacto clínico, qual o resultado? Vale a pena treinar com baixo aporte de carboidratos? Mas a gente vê que o resultado já é um resultado bem inferior, né? Então, em 11 estudos, 37% de melhora em performance, aqui com todas as ressalvas. Temos que lembrar que a imensa maioria desses estudos são feitos com N pequenos, poucos indivíduos em cada braço. As melhoras, às vezes, são aferidas por métricas diferentes, às vezes não há uma diferença tão significativa, às vezes, na performance final, né? Então, a gente tem que olhar com bastante cautela esse tipo de conclusão. Bom, e por que então que se existe toda uma lógica de que eu teria pouparia, né, o glicogênio? Se eu poupo o glicogênio, a hora que eu vou competir, né, eu teria em tese, né, um espaço maior para ter um estoque maior de glicogênio. Por que isso não se transmite, então, numa melhora efetiva de performance, de resultado competitivo? Bom, acontece que conforme a gente vai aumentando a intensidade do exercício, muda-se, né, a necessidade de aporte de nutrientes. Então, a gente vê que quanto maior a intensidade do exercício, maior a necessidade do glicogênio como fonte energética prioritária, primária, né? Então, exercícios mais intensos, VO2 mais altas, maior necessidade de glicogênio. E dessa forma, o que encontramos? Desculpe. O que encontramos dessa forma é que, assim, nós teríamos uma energia proveniente das gorduras, né, principalmente, tá, em VO2 mais baixas. Aí nós teríamos um aporte energético que pode vir preferencialmente das gorduras. Mas a questão né, bom, tem alguns questionamentos importantes em relação às limitações práticas da Train Low. Primeiro, está associado que um baixo consumo de carboidratos pode implicar na função imune. Então, os indivíduos podem, de repente, estar mais propensos a infecções diversas, infecções de vias aéreas são as mais descritas, mas também infecções de trato gastrointestinal. E um atleta, né, estando doente, obviamente, poderá ficar alguns dias sem treinar, e na soma final do mês, até que ponto isso não será deletério para sua performance final. Outra coisa, como o aporte, o substrato energético necessário para
treinamentos com maior intensidade vêm basicamente do carboidrato, né, você teria o quê? Você teria uma redução da capacidade de treinos de alta intensidade. Né, e a gente sabe que numa planilha de treinamento de um atleta, ele vai ter treinos de intensidade menor, ele vai ter treinos intervalados, ele vai ter treinos regenerativos, ele vai ter treinos de alta intensidade, para que no conjunto de tudo isso, dentro de uma periodização, ele se torne, né, mais qualificado, tenha melhores índices para a sua prova. Bom, então, se podemos ter queda de imunidade, se temos uma limitação em relação a treinos de alta intensidade, poderemos, no final das contas, ter um comprometimento da performance como um todo. Além disso, né, um aporte muito pobre em carboidratos pode, em algum momento, aumentar a proteólise e reduzir a síntese proteica. E também poderia haver um mecanismo adaptativo contrário, com que esses indivíduos, ao longo do tempo, perdessem a capacidade de oxidação do carboidrato e tivessem essa via prejudicada em relação à obtenção energética. Existe um conceito que ele precisa ser melhor esclarecido, que é o conceito do limiar de glicogênio. Então, o que acontece aqui? Ele é um conceito ainda discutido, ele tem alguns aspectos teóricos que ainda não estão tão claros, mas a concentração do glicogênio muscular, né, para se ter uma atividade adequada, teria que ser acima de 300 milimols por quilo de massa seca de músculo. Quando você faz um aporte no recovery, levando esses estoques de glicogênio a valores mais altos, você teria uma atenuação das alterações gênicas induzidas pelo exercício e que foram descritas como mecanismos possíveis que poderiam levar a poupar o glicogênio. Então, quer dizer, se você tiver um recovery com muito carboidrato, de uma certa forma você anularia essas estratégias. E lembrando que níveis mais extremos, né, níveis de redução grandes de carboidrato, dietas cetogênicas e tudo mais, poderiam levar a níveis de glicogênio baixos que estariam associados à redução de síntese proteica e proteólise. Bom, iniciar um exercício com níveis de glicogênio abaixo de 200 já interferiria na intensidade do mesmo, já haveria uma limitação para o indivíduo praticar essa atividade. Na prática, o limiar de glicogênio, alguns questionamentos que ainda não estão tão claros, tão definidos. Qual que é o custo de carboidrato e glicogênio específico para cada atleta em treinos? Isso é extremamente variável. Né? Tem várias situações aqui que interferem. Né? A gente tem a questão da intensidade, da duração, da modalidade a ser praticada, né? A disponibilidade desse substrato, né? Como que ele é acessível ao indivíduo, se ele é consumido isolado, com outros macronutrientes junto. Então, a gente tem uma série de situações aqui que podem interferir. E, obviamente, o estado de condicionamento desse atleta, né? Em que período do ciclo de treinamento ele está, como é que está a condição geral dele. Então, é difícil hoje a gente dizer, assim, em termos práticos, o que seria o limiar de glicogênio. Seria algo muito individualizado, muito específico para cada atleta. O fato essa aqui é uma compilação de estudos que nos mostra o seguinte, né? Que quanto mais intenso for o exercício, mais você estaria nessa zona, digamos assim, cinza, né, do glicogênio intramuscular ali entre 100 e 300, em que a gente não tem total certeza de qual é o benefício nessa faixa, né, e a gente poderia ter, então, quanto maior a intensidade, mais rapidamente depleta esse glicogênio, provavelmente mais o indivíduo teria prejuízo caso não tivesse um aporte adequado de carboidratos. Então, assim, em alguns modelos de treinamento, em alguns momentos, né, você talvez tivesse uma possibilidade de uma ingestão menor de carboidratos, né, mas principalmente o que? Em modelos de treinamento de intensidades menores. Agora, no contexto de um atleta, ele vai ter que ter, na verdade, os dois momentos de treinamento, momentos de intensidade maior, momentos de intensidade menor. Então, aqui é só para mostrar que quanto mais intenso e mais tempo durar essa atividade física, mais rapidamente esse indivíduo teria uma depressão que poderia não trazer um benefício. O que poderia ser imaginado, né? Então, teríamos que pegar e particularizar cada atleta, né? Então, uma questão é o indivíduo vai para um treino intenso. Então, não existe nenhum sentido hoje, né, num treino intenso, do indivíduo ter um treino intenso com baixo aporte de carboidrato. Até porque ele limitaria esse treino dele. Ele provavelmente não conseguiria chegar numa VO2 maior que pudesse trazer algum benefício do ganho desse treino intenso, né? Numa questão de um treino mais leve e tal, esse indivíduo poderia eventualmente fazer um treinamento com baixa aporte de carboidratos, né? Vocês vejam que aqui é a estratégia de um treino intervalado, aqui na verdade é uma planilha hipotética, né, de 4 dias de uma atividade física, em que o autor tentou colocar para nós quando que seria possível, né, utilizar aportes menores de carboidratos. Isso aqui, na verdade, é um modelo teórico e a gente não pode levar isso como, é dessa maneira que tem que ser feito. Mas acho que a grande mensagem que fica aqui é que a gente tem que entender, né, que assim, não há espaço para treinos com baixo carboidrato de alta intensidade, né? Não há, essa estratégia não é adequada, tá? E que em algum momento, né, isso tem muito a ver com a intensidade e duração do treino, esse indivíduo poderia eventualmente fazer um treino com baixo carboidrato. Se isso vai trazer uma performance melhor ou não, é muito particular, é muito individual e a gente, na verdade, tem que estar atento a cada situação. Mas eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, na verdade, em vez de a gente ficar
com esse conceito da periodização de carboidratos, né? Então esse conceito estanque do treinar baixo e competir com alto, talvez esse conceito tivesse que ser redefinido, né? Então vamos esquecer esse modelo de pensamento e nós tivéssemos que pensar mais assim em que poderíamos ter sim aportes menores de carboidrato adequados para a demanda daquela atividade física proposta.